Boa tarde aí para todos os presentes e, claro, na sequência aí para todos os trabalhadores que vão acompanhar esse vídeo através da plataforma de votação. Então, eu gosto sempre de evidenciar o porquê que o Newton, na abertura, ele fala sobre a gravação do vídeo, uma para que a gente tenha a liberação, né, de todos, para poder divulgar esse material de trabalho que a gente está fazendo dentro da nossa plataforma. Ou seja, para os trabalhadores que não têm condição em acompanhar em tempo real, antes da votação, poderão acompanhar a Assembleia, porque a gente deixa gravado aí na plataforma de votação. Então, é sempre importante a gente ter certeza sobre o que a gente está deliberando, votando ou discutindo. Também coloco aí todas as plataformas de contato da entidade sindical à disposição de todos os sócios e representados nesta ocasião, para que ninguém votem com dúvida. Todo mundo que se sentir confortável aí para expressar o seu direito ao voto, que o faça, mas que faça de maneira tranquila e segura. Ou seja, a gente tem representantes sindicais aí em todas as gerências. A gente tem 0800, a gente tem Facebook, a gente tem os grupos de conversa aí para que a gente consiga sanar qualquer dúvida possível aí do pessoal relacionado nesta possibilidade de voto. Por que estamos fazendo essas assembleias virtuais? Nossa intenção, gente, seria fazer assembleia presencial em todas as GRs, em todas as localidades, para tratar sobre esse assunto, mas a gente tem prazo para protocolar dentro da nossa ação judicial a resposta referente a esta proposta da empresa. E aí eu só preciso colocar aqui uma situação, como essa proposta ela foi protocolada dentro da nossa ação da insalubridade. A nossa intenção é dar amplo direito de participação para todos os trabalhadores da base do SAEMAC. Então, abrimos a possibilidade de cadastro, né, para os trabalhadores que não têm o cadastro efetivo, ou seja, o cadastro atualizado no SAEMAC. A gente fez matérias, a gente criou os links aí para que todos os trabalhadores que tivessem intenção em votar pudessem previamente fazer o seu cadastro, porque após o início da votação, a gente já não tem mais a possibilidade em adicionar esses nomes aí na plataforma de votação. Então, os trabalhadores que assim fizeram, conforme foi pedido, RG funcional, nome completo e CPF, terão a possibilidade do voto. Infelizmente, teve alguns trabalhadores que fizeram o cadastro, mas fizeram o cadastro não da forma prevista. Então, alguns trabalhadores que tentaram fazer o seu cadastro e acabaram passando os dados não corretos, poderão não ter a possibilidade, não terão aí a possibilidade de voto. Enfim, eu vou fazer a leitura do edital e aí, logo na sequência da leitura do edital, eu já vou passar a palavra para o doutor Maico, que nos acompanha aqui nesta Assembleia, que é o nosso responsável jurídico pelo SAEMAC, foi o advogado que elaborou essa ação, é o advogado que nos representa dentro dessa ação, para que o doutor Maicon possa esclarecer, ou seja, equiparar aí a nossa condição de entendimento referente a esta ação, para que aí sim a gente consiga debater de forma equilibrada. Edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. O Sindicato dos Trabalhadores na captação, purificação, tratamento e distribuição de água e captação, tratamento e serviços de esgoto e meio ambiente de Cascavel e regiões oeste e sudoeste do Paraná, SAEMAC, convoca todos os trabalhadores do quadro efetivo de empregados da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, representados pela respectiva entidade sindical e que tiveram suprimido o pagamento do adicional de insalubridade pela empresa Sanepar,
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária no dia 29 de junho de 2022, às 14 horas, que será pelo sistema virtual, online, no formato síncrono. Pode ser acessado pelo link que segue aqui no nosso edital e o link que todos aqui acessaram, e para exercerem seu direito de voto, onde a coleta será de forma eletrônica, ou seja, de forma virtual, mediante voto eletrônico dos trabalhadores cadastrados previamente à entidade sindical SAIMAC, a qual será realizada nas datas, horários, locais e plataforma eletrônica http://assembleias.saemac.com.br, conforme quadra abaixo. Ordem do dia: apreciação, discussão e deliberação sobre a proposta apresentada pela Sanepar ao SAIMAC nos seguintes termos. A companhia ficará responsável por elaborar termo de referência para licitação de laudo de insalubridade com posterior contratação e elaboração de novos laudos. Então, aqui, pessoal, eu já começo a fazer a leitura referente à proposta da empresa, né? No caso dos laudos evidenciarem que são devidos aos substituídos, o adicional pleiteado, substituídos ao adicional pleiteado, a implantação ocorrerá a partir de um novo recadastramento, sem qualquer pagamento de valor retroativo, seja administrativamente ou judicialmente, com a extinção do processo ACC 00014055202150900088, com resolução do mérito e renúncia de postular qualquer diferença anterior nos termos do artigo 487, 3, letra C do Código de Processo Civil. E 2, assuntos gerais. Então, pessoal, a gente inicia a nossa assembleia e a votação hoje, dia 29/6, às 14 horas, e a gente finaliza no dia 30/6, às 17h30, o nosso processo de votação. Rodrigo, por que 1 dia e meio de votação? Porque a gente precisa, para sexta-feira, pessoal, ter este resultado, ou seja, já amanhã, no final da tarde, a gente tem e vai divulgar este resultado. Logo na sequência, a gente já vai fazer os encaminhamentos necessários referente a esta demanda. Então, pessoal, antes de passar a palavra aqui para o doutor Maico, essa proposta de composição referente à empresa, ela diz referência ao processo que a gente tem de insalubridade. Então, a gente teve, a empresa, ela no passado, contratou empresa, confeccionou os laudos, né, nas estações de tratamento de água e em outras áreas que pagavam o adicional de insalubridade, e com base nesses laudos, ela suprimiu a insalubridade no início de 2020. Com isso, a gente tentou, de algumas formas, né, com que essa rúbrica voltasse a ser paga para os trabalhadores. A gente não tendo esta condição de forma administrativa, nós ajuizamos uma ação e a gente vem de lá para cá discutindo esta demanda de forma judicial. E agora a empresa ela vem e faz uma proposta para a entidade sindical no intuito de compor, sabe? Que a gente trate com os trabalhadores aí a possível aceitação ou renúncia desta proposta, para aí a gente ou seguir conforme a proposta da empresa, ou então seguir a discussão jurídica referente a este tema. Essa semana a gente já teve várias assembleias aí em Curitiba tratando sobre outros temas. Então eu sempre falo que a nossa intenção é fazer com que o processo ele transcorra da forma mais democrática possível. E não tem como a gente fazer isso se a gente não traz o trabalhador para decidir junto com a gente, para discutir junto com a gente. Então, eu acho que é por bem a entidade sindical, num tema tão sensível como esse, trazer o assunto para o debate e fazer com que o trabalhador também deixe a sua impressão e a sua intenção
dentro de todo este processo. Dito isso, pessoal, eu quero passar aqui a palavra para o Dr. Maicon e pedir para que ele faça aí um release do panorama desta ação. Quando nós entramos, por que entramos, quais os passos foram dados, como foi os recursos da empresa e em que pé que está a situação hoje, até a gente chegar nesta possibilidade aí de proposta da empresa. Dr. Maicon, boa tarde e abro a palavra aí para você. Boa tarde, pessoal. Então, Rodrigo, de uma forma sucinta, esse processo do adicional de salubridade, ele visa buscar justamente o reestabelecimento desse adicional que foi suprimido. A empresa, ela fez um levantamento a partir de uma perícia a equipe técnica que ela contratou para desenvolver um trabalho dentro da empresa, dentro dos locais que são considerados insalubres, e a partir desse laudo, ela tomou uma decisão, né, de manter em alguns lugares que foram considerados insalubres, né, na perícia foi mantido o adicional, e outros que a perícia identificou que não havia insalubridade ou estivesse num grau mínimo, que o equipamento de segurança ele afastaria essa insalubridade, ela resolveu suprimir esse pagamento. Então, esses laudos foram feitos pela empresa e, né, ela tomou essa decisão com base nisso. Houve muita reclamação, a gente entendeu que a gente não participou desse processo de elaboração desses laudos, né, então a entidade sindical não participou, e fizemos essa ação judicial. A ação ela foi descrita com todas aquelas atividades que foram, que deixou de receber o adicional de insalubridade, né, mas, na condução do processo, ele foi seguindo por uma linha, né, até mesmo por conta da dificuldade da realização da prova, né, foi conduzido para estações de tratamento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que não é que não foi feito processo aí para o pessoal do VTO, de fiscalização. Isso está descrito nos fatos, mas o processo ele conduziu dessa forma. E daí como é que fica? Né, já esclareço aqui para vocês. Conforme o saneamento do processo, que é onde o juiz ele organiza e como ele vai fazer essa prova, como ficou esses locais sem a realização, a determinação de realização de perícia, houve uma centralização nas ETAs, nós vamos ter que fazer ações coletivas ou individuais para cada setor que teve a insalubridade suprimida. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, o processo em que fase que ele está. Já teve audiência de instrução e agora o processo ele está para a realização de perícia. Mas vejam, pessoal, não é essa perícia que está sendo proposta pela empresa. Há uma discussão entre o sindicato e a empresa no processo, né? Se faz em todos os locais aonde possa existir a insalubridade, né? Que é uma intenção da empresa, ou se faz por amostragem, que é algo que a gente está pedindo no processo. Tá? O juiz, a princípio, determinou que faça a perícia de forma, em alguns locais, né, que seja por amostragem, e a gente está no prazo aqui da apresentação de quesitos. Já fizemos contato com o nosso assistente técnico, que está elaborando esses quesitos para a gente apresentar no processo, caso a proposta ela não seja aprovada. E o que tem nessa proposta, né, para deixar bem claro? A proposta é que a empresa ela quer fazer novamente esse levantamento dos laudos, aí, novas perícias. Ela vai custear isso. Né? Até seria interessante. O grande problema é que, para ela, a aceitação dessa proposta está condicionada ao arquivamento do processo. O arquivamento do processo com a renúncia a eventuais valores retroativos. E o porquê disso? Porque a empresa entende que ela tem um laudo que dá sustentação ao fato dela ter suprimido. Então, ela está seguindo o laudo dela que ela fez. Então, para ela não existe retroativo. Esse é o entendimento. Então, a aceitação da proposta é baseada na renúncia de eventuais retroativos. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Essa é a proposta da empresa, está no processo, a gente extraiu do processo a proposta,
né, para trazer para vocês aqui. Não aprovando a proposta, o processo ele segue, né, ele é um processo complexo, porque a prova, né, depende de perícia. Então, o juiz a juíza está organizando isso dentro do processo. Então, não é uma coisa tão rápida, tão simples, né? Porque imagina, nós temos Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel, Guaíra, esses locais para fazer perícia. O juiz ele tem que organizar para ele não, digamos assim, perder a mão dentro do processo aí, porque senão fica bem complicado. Beleza? É isso, Rodrigo. Bom, pessoal, o doutor Maicon falando isso, eu já peço aí, eu estou vendo aqui que o Luiz Carlos já levantou a mão, se inscreveu para falar. Eu peço, pessoal, numa forma assim de organização, que vocês já vão levantando a mão aí, se manifestando, quem quer fazer uso da palavra. E aí, Newton, eu peço favor para você já ir tomando nota, aí você vai passando aí a palavra para o pessoal. Então, pessoal, na verdade, a nossa intenção com essa assembleia é vir fazer o debate limpo, franco e justo com todos os trabalhadores, sabe? Se de repente ficou qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. O que eu posso deixar assim todos muito tranquilo, que o resultado desta assembleia ou desta votação vai ser seguido a risco pela entidade sindical. Se os trabalhadores achar que não, beleza, vamos fazer aí os novos laudos conforme propõe a empresa, tem problema. A entidade sindical vai tratar dessa forma. Se os trabalhadores achar por bem a gente não fazer essa composição, nós vamos fazer essa discussão dentro desta ação até onde for necessária em todas as instâncias. Mas como essa proposta ela vem de dentro do processo, é por bem a gente fazer essa discussão com os trabalhadores. Pessoal, dito isso, eu já vou abrir aqui para o pessoal se manifestar. Beleza, então, Rodrigo. Então, como você mesmo comentou, né, o primeiro a levantar a mão ali foi o Luiz Carlos. Luiz Carlos, a palavra está com você. Luiz Carlos. Bom, enquanto o Luiz Carlos deve estar com algum probleminha, eu vou passar então a palavra para o Luciano Bonetti. Luciano, pode se manifestar. Boa tarde. Em relação ao que o Dr. Maicon falou, hoje ele está focado mais em relação às ETAs. E para quem faz o tratamento em impostos, ele está englobado nesse processo ou vai ter que fazer um processo à parte, como o doutor falou? Posso responder essa, Rodrigo? No caminhar do processo que ele chegou até agora, nós vamos ter que fazer por setor. Justamente por isso que eu acabei de falar, a organização do processo. O juiz organizou de uma forma de fazer perícia, ele determinou perícia nas ETAs. A partir do momento que ele tomou essa decisão, que ela não é recorrível, porque ela é uma decisão interlocutória, eu tenho que, não posso ficar esperando para depois discutir isso. A nossa iniciativa é de discutir por setor, tá? Porque é uma forma como o juiz organizou, a gente estava esperando isso, agora que saiu essa decisão, nós vamos fazer por setor daí. Deixa eu só dar uma complementada, doutor Maicon. Então, Luciano, só para a gente deixar muito claro, muito claro. Então, hoje, a gente fala muito assim, nas perícias da ETA, nas perícias da ETA. Não quer dizer que a gente não está fazendo a discussão em torno de todas as áreas. A gente está, mas foi um encaminhamento que o juiz definiu. Mas não quer dizer que a nossa defesa ela não é para todos os trabalhadores que tiveram aí esta rúbrica reduzida. Então, a gente faz sim a discussão agora, conforme determinação de juízo, e aí a gente segue tratando as outras atividades também. Ok. A próxima a falar é Marli Dalto. Pode falar, Marli. Boa tarde. A minha primeira dúvida, na realidade, foi essa do Luciano, que já foi respondida. Mas eu tenho uma segunda colocação. Eu trabalho na GACF e nós temos realidades diferentes em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Curitiba tem um laboratório novo, com
todas as áreas bem definidas e o administrativo bem separado da área dos laboratórios. No caso de Londrina, Maringá e Cascavel, nós trabalhamos todos meio misturados, digamos assim. Então, assim, existe o contato direto dos administrativos com os laboratórios. Então, a minha dúvida fica aí. Se for feito por setor, se a perícia for por amostragem e eles fizerem essa perícia em Curitiba, eu fico meio receosa de assim, isso não demonstrar a nossa verdadeira realidade. Doutor Maicon, aí eu peço para mim responder essa. Então, Marli, veja só, é um processo que a gente está discutindo. Na época que a gente ajuizou ele, a gente demorou um pouquinho. Aí o doutor Maicon até pode me ajudar aí, complementar essa resposta. A gente demorou um pouquinho, porque ele não é um processo de simples elaboração. Porque dentro da empresa a gente tem diversas áreas e as diversas áreas que estavam recebendo essa insalubridade. Então, veja, quando o juiz agora ele encaminha o processo para uma área específica, que seria as ETAs, é porque ele também vê essa dificuldade, sabe? Essa quantidade de atividades que a gente tem dentro da empresa. Então, de uma certa forma, isso também é bom, porque, veja, quando a gente cair na discussão por atividade, a gente vai ter a possibilidade de levar, caso a proposta não passe, de levar a perícia lá em tal lugar, ou seja, lá no laboratório e também lá na área administrativa onde vocês trabalham. Então, a gente teria a possibilidade, sim, de fazer a discussão em cada local. Quer complementar algo, doutor Maicon? Então, assim, só para entender, a perícia que a empresa também fez, viu, Marli, ela também foi por amostragem. Essa primeiro laudo que ela fez esse levantamento, porque não passou em todos os locais, passou em vários, né? Foram diversos locais, um número até considerável, mas não passou em todos. Então, a gente fez isso também, um pedido por amostragem. Claro que, vamos supor, houve um prejuízo, não foi levado em consideração no processo o teu setor, a tua atividade. Isso não impede de que seja feito especificamente, isso que o Rodrigo falou. Então, por isso é a complexidade do processo. E volto a falar, na organização, o juiz foi direcionando dessa forma que eu disse no início, para as ETAs. Ontem, conversando aí, né, aproveitando o ensejo aqui, Rodrigo, conversando com o Cássio Colombo, que foi desembargador, colega, agora está advogando, tem vários anos, esteve à frente do tribunal, ele me falando ontem, numa reunião, que é uma dificuldade para o tribunal esse tipo de prova, né? Então, o que eu posso falar para vocês? Se for realizado perícia somente lá em ETA, nós vamos fazer por setor, tá? Então, assim, vamos fazer lá no teu setor, vamos fazer aonde a gente identificar. Agora, uma coisa também eu tenho que deixar claro aqui, Rodrigo. A gente fez o levantamento, a gente vai fazer, contratamos um perito técnico, tá? Aqui o sindicato está gastando dinheiro com o perito técnico, que vai fazer uma filtragem também, se há essa evidência de ter êxito na ação, né, Rodrigo? Isso é um compromisso nosso com o próprio trabalhador. Porque se, de repente, houve a supressão, ela é verídica, digamos assim, que não enseja essa insalubridade, nós vamos fazer essa prévia para depois ajuizar a ação, tá? Para, de repente, não gerar uma expectativa que não seja concluída lá na frente e para não gerar custos, né, em um trabalho. Então, a gente está com um perito contratado para fazer isso. Então, ele está aqui, mas ele vai atender a gente nessa avaliação prévia também. Porque aí, só complementando, né, pessoal, na verdade, é o que eu falei, a entidade sindical, ela tem disposição aí para fazer a discussão, só que a gente tem que fazer também a discussão onde tem fundamento. Eu não estou falando, Marli, assim, que só para exemplificar, né, vocês trabalham num laboratório e tal, meu sendo na área administrativa, não, eu acredito que tenha esse grau de insalubridade. Mas antes da gente adentrar, sabe, com novas demandas,
a gente também precisa, porque a gente já contratou, antes de entrar com essa demanda, a gente contratou um perito e a gente fez algumas perícias por locais, sabe? Por atividades. Então, assim, a gente entrou no geral justamente porque a perícia, ela nos referendava nesta demanda. Enfim, caso aconteça de ter outras áreas que nessa primeira etapa não foi contemplada, a gente vai fazer o mesmo trabalho. Ok. O próximo, então, inscrito é o Fiorindo José Cerqueira. Fiorindo, pode falar. Boa tarde. Na verdade, é um complemento para falar a respeito do que vocês estavam comentando aí. O nosso setor aqui é um pouco diferenciado, nós trabalhamos no CCO, ao qual executamos diversas atividades que englobam outras atividades que no rol da empresa teoricamente não contemplaria insalubridade. Porém, a gente executa diversas atividades que contemplam sim. A pergunta é que, independente da perícia que se for executada, tanto judicial quanto pela empresa, a entidade sindical vai destacar um membro para acompanhar essa atividade? Sim, a intenção é fazer o acompanhamento. Na verdade, na própria proposta da empresa, ela coloca a possibilidade de acompanhamento da entidade sindical, mas com a contratação ou seja, dos profissionais pela empresa. Ok. O próximo inscrito é o Kleber Guerreiro. Kleber, tá com a palavra. Kleber. Boa tarde, tudo bem? Sobre a situação nossa aqui, que nós somos representados pelo Stilpar e somos filiados no SAIMAC. Nós somos de Sapopema, eu queria saber como que ficaria a nossa situação sobre essa questão. Mas Stilpar não existe mais, pelo que eu me lembre, né, Rodrigo? Eu acho que o pessoal que é da base representativa, que era do antigo Stilpar, já é representado pelo SAIMAC. Na verdade, é assim, a gente tem vários trabalhadores de outras, e aí eu gostaria que o Dr. Maicon aí até fazer um release sobre isso. A gente tem vários trabalhadores hoje que eles são representados por outras entidades sindicais e são sócios da entidade sindical. Mais ou menos, eu acredito que essa pergunta do Kleber, ele é representado por outro sindicato e ele é sócio da entidade sindical. Oi. Então, assim, nesse caso do sócio, eu teria que pegar e fazer uma ação específica para o sócio, tá? Porque na representação, a empresa ela pode questionar, você está relacionado no processo, mas a empresa pode questionar a legitimidade para te representar. Estou falando, por exemplo, se você pertence lá ao TMCP, por exemplo, a empresa ela pode questionar, falar, não, essa decisão não vale para você porque você pertence a outro sindicato. Mas isso não quer dizer que você não está relacionado no nosso processo. Então, é o risco que se tem da empresa impugnar isso. Mas aí, Kleber, só para complementar aí essa resposta do Dr. Michael, então, quando a gente entra com uma demanda judicial, a gente engloba todos os nossos sócios, todos. Vamos pensar que por um motivo ou outro você é retirado do rol, né? Você é impugnado lá dentro do rol de execução. A gente pode usar essa decisão favorável para a gente tentar fazer com que ela seja estendida para você pelo fato de você ser o nosso sócio. Isso, né, doutor Maio? Mais ou menos isso aí. Tecnicamente, daí tem várias peculiaridades que não convém aqui a gente ficar discutindo, que são teses, né? Teses a gente discute no processo. Ok. O próximo inscrito é o Paulo Lima. Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.
Dr. Maicon, a minha dúvida aqui é o seguinte: em 2006, se não me falha a memória, já foi feito um levantamento, já teve um processo do SAEMAC quanto à insalubridade aqui na GS-Log, antiga USMA, né, de Cascavel, e o SAEMAC acabou ganhando essa ação, foi pago retroativo para o pessoal aqui na época. Alguns setores ficaram fora, outros foram contemplados, algumas funções, e houveram várias trocas de funcionário aqui e tal. Entendo, se não me falha a memória também, teve perícia aqui do local. Isso daí já não geraria uma jurisprudência, já alguma coisa nesse sentido de haver ganho para quem trabalha aqui no setor e deixou de ganhar, sendo que já tem essa perícia, mesmo que antiga, mas o SAEMAC já tem essa perícia aqui. Sim. Boa tarde, Paulinho. Primeiramente, dizer para você que vendo essa foto aqui, você tomando uma cerveja, já deu uma vontade, né? Uma sede. Mas a sua pergunta é bem interessante. É bem provável que essa aí foi feita por ele, né? Que isso aí é mestre cervejeiro, né? Pois é. Aí. A tua pergunta é bem interessante, porque a gente tem essa situação não ainda só na GS-Log, mas em outros setores, tá? Uma pergunta muito importante. Porque, assim, a insalubridade, pessoal, ela é do momento. Então, assim, vamos supor, hoje, um determinado local está trabalhando com um determinado produto. E o determinado IPI, ele... Oi, está dando eco no microfone, Paulo. Oi. E o determinado produto, o IPI não seja suficiente para inibir a insalubridade. Numa perícia, vai identificar que o local é insalubre e vai pagar, por consequência, o adicional. Mas vamos supor que a empresa faça um melhoramento no setor, mude a planta, ou faça qualquer melhoramento a fim de afastar essa insalubridade. Feita a perícia e não constatando, né, no momento posterior que não tem mais a condição insalubre, isso quer dizer que não vai ser pago o adicional. Porque o adicional insalubridade é da constatação da respectiva insalubridade. Então, gera essa dúvida, porque às vezes o trabalhador está lá no setor, por exemplo, tratando esgoto, aí ele vai lá para manutenção, vai mexer com rede de água, por exemplo, água tratada. Ele não vai levar consigo esse adicional insalubridade, por quê? Porque a insalubridade está lá no local que era a ITE, entendeu? Então, essa perícia que tem lá atrás, se vier uma perícia nova e constar um perito, né, uma perícia judicial, vamos dizer assim, constatar que não tenha a insalubridade lá, não vai pagar mais. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, por que a pergunta é importante? Fazendo todos esses laudos novos no âmbito da empresa, se tem local que hoje está pagando, feito o levantamento e constatado pela essa equipe que não é um local insalubre, vai deixar de pagar. Não é que vai passar no local que hoje você recebe e vai continuar recebendo. Se passarem lá a perícia e constatar que não tem, né, o laudo da empresa apresentar que não tem, vai deixar de receber, vai ser uma supressão. Então, quando essa proposta aqui, você está autorizando a fazer um laudo, não está falando que vai ter que pagar, vai fazer um laudo. Aí passou no teu setor que você está recebendo hoje, e não tem insalubridade, mudou a condição, a empresa adequou lá o local de trabalho, e não tem a insalubridade, vai deixar de pagar. Então, assim, tem que ficar bem claro, porque aprovada a proposta, é isso que vai acontecer. Aonde constatar que tem insalubridade, se não tinha, vai pagar. Se tinha o pagamento de insalubridade, mas constatou no laudo que o local deixou de ser insalubre, vai suprimir o pagamento. Isso tem que ficar bem claro, tá, Rodrigo? E também, se os laudos forem feitos num local que está recebendo insalubridade e o laudo constatar que realmente ele vai manter também. Então, as 3 situações, né? Isso. Não sei se te respondi, Paulo. Ok. É isso aí. Ok. O próximo inscrito é o Jorge. Jorge?
Oi, Jorge. Jorge está tendo algum probleminha lá, mas ele está com a mão levantada aqui. Também aqui, estou lendo o chat, aqui também não tem nada, não tem nenhum questionamento no chat, Rodrigo. Não sei se você quiser complementar aí, enfim. Bom, eu acredito o seguinte, pessoal, a gente conseguiu com problema no microfone, o Jorge escreveu aqui. Jorge, Consegue escrever a pergunta? eu acho que é difícil para ele escrever, mas se de repente você quiser digitar a tua pergunta, pode perguntar por aí, Jorge, pode escrever. Tá, enquanto ele vai perguntando, assim, eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, só para deixar bem claro, pessoal, aquele que é sócio do sindicato, todas as ações nossas, a gente pede a inclusão do sócio, eles estão relacionados. Então, o cara pode estar de outra base, pode estar onde for, nós pedimos para o sócio, tá? Só que a gente tem a maior transparência e honestidade para dizer o seguinte, a empresa, a gente não está lidando com algo que a empresa não vai fazer uma defesa, ela pode se defender, aí vai depender do juiz, tá? É o que a gente pode fazer, é a relacionar todos os nossos sócios, seja de qual base for, tá? Tivemos situações que foi pago por sócio? Foi. Então, tudo depende, né, pessoal? Então, não dá para dizer que está fora ou que está dentro. Temos uma pergunta da Silvia ali. Só um pouquinho. Temos a pergunta da Silvia. Olá, gostaria de saber qual a vantagem que essa proposta traz para nós trabalhadores. Bom, é difícil avaliar enquanto, né, cada trabalhador ele tem que avaliar a sua situação dentro do processo, né, dentro do processo que eu digo como um todo, se teve suprimido esse adicional. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem vários locais que foi restabelecida a insalubridade. Então, uma nova perícia lá vai trazer um risco para esse trabalhador dele, né, no momento que passar lá, de repente, constatar que não tem mais salubridade, ele deixar de ganhar. Então, depende, tá? Então, assim, para alguns pode ser entendido que a vantagem seria de fazer um laudo para ter a certeza. Isso poderia ser a vantagem nessa proposta, na visão da empresa. Tá? Agora, nós estamos com processo? Nós estamos com processo. Né? A gente já está discutindo isso? Já pedimos a perícia judicial? Já pedimos. Lembrando, pessoal, que essa proposta não é uma perícia do juiz, é a perícia da empresa. Tá? Não vai ter acompanhamento do juízo nesse levantamento, caso a proposta seja aceita. É um levantamento feito por uma empresa, por uma equipe que a empresa vai contratar para fazer esse trabalho. Né? Muito provavelmente ela vai colocar os assistentes técnicos que ela já possui nos quadros para acompanhar isso junto. E o sindicato, dentro dessa proposta, a empresa possibilitou o acompanhamento. Mas não ficou muito claro o poder de discussão que o sindicato vai ter dentro desse acompanhamento, certo? Vamos colocar um assistente técnico, será que ele vai ter a possibilidade de dizer, olha, isso aqui vai prevalecer aquilo que o nosso assistente técnico do sindicato vai mencionar no parecer dele? Isso não ficou, digamos assim, claro, né, Rodrigo? Na verdade, é o seguinte, assim, será possibilitada a participação da entidade sindical nas avaliações em campo. Então, é a participação, gente, não é a autonomia em decidir se vai pagar ou não vai pagar. A gente vai ter uma possibilidade de questionamento dentro de toda esta análise, né? Mas quem vai ter aí a decisão final será o perito que está fazendo aí esses laudos. Aí qual o benefício? Pessoal, na verdade, a tocada é um pouco diferente do que está sendo encaminhado dentro do processo. O juiz agora encaminhou para as etas. Claro que se a gente conseguir uma jurisprudência favorável, a gente vai começar a ir a extensão para todas as outras atividades. Na proposta da empresa, ela já vai fazer aí acho que buscar um edital para fazer a contratação e para fazer em todas as áreas. Em todas as áreas. Pelo menos esta é a proposta.
a gente pode garantir que quem perdeu insalubridade vai ganhar com esses novos laudos? Não, gente, a gente não tem, a gente já falou sobre isso, né? Pode ganhar, pode não ganhar, pode retornar, como pode se manter do jeito que está. Mas é geral. O que traz aí prejuízo seria que a gente não discute mais o retroativo, que é o que a gente também discute dentro do processo. Sim. E assim, pessoal, a gente, dentro da discussão do processo, a gente pode perceber, dentro da discussão com a jurídica da Sanepar, que sai no laudo, no sentido que tem salubridade, não tem discussão, manda pagar. Então, assim, a empresa está em cima de um laudo e, pelo menos, a princípio, parece que assim, olha, pessoal, se tiver insalubridade em todo lugar, nós vamos pagar. Então, parece-me, a impressão que se tem é de que não foi algo assim que foi pensado para reduzir custo, né? Parece-me que foi nesse sentido. Mas é uma impressão, particularmente, que eu tenho, que é assim, tem insalubridade, vamos pagar. Então, por isso que ela fez essa proposta. Aí vem uma pergunta aqui no chat, né? Pode ser tendenciosa? Eu acredito que a empresa não vai fazer isso, mas tem como eu garantir isso? Não tem, porque não vai ser feito pela entidade sindical. Então, é complicado. Ok, temos aqui o Diogo Salsen. Na questão, se a proposta for recusada, existe alguma forma de outro acordo com uma contraproposta por parte do sindicato ou somente judicial? Pessoal, veja, a gente está fazendo a discussão judicial, então a gente tenta avançar de todas as formas, no campo administrativo. Então, veja, não tem como hoje a gente fazer uma proposta, a gente tem a nossa discussão lá dentro do processo, que é o retorno aí do pagamento da insalubridade nas áreas com pagamento retroativo do que não foi pago. Essa é a nossa proposta. Então, quem tem que fazer uma contraproposta é a empresa. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai tirar o encaminhamento dessa assembleia. O encaminhamento dessa assembleia passou a proposta? Beleza, vamos seguir conforme a proposta da empresa. Não passou? Nós vamos protocolar o resultado na empresa, mas nada impede que a empresa faça uma nova proposta. Claro. E só complementando aqui, pessoal, a gente pode dar essa resposta à empresa e criar algumas discussões a respeito disso. Se a empresa chamar a entidade sindical, para construir, de repente, uma proposta, ficaria um pouco mais fácil, né? Nós temos algumas possibilidades. Acho difícil da empresa simplesmente, né, Rodrigo, restabelecer a insalubridade, porque ela tem um laudo, ela pagou por esse laudo. Então, assim, olha, simplesmente ir lá e olha, pessoal, então volta tudo e desconsiderar o laudo. Eu acho muito difícil, mas tem mecanismos para a gente construir? Tem. Poderia pagar o retroativo, poderia aumentar esse adicional de escala que foi colocado aí no ACT, né? Tem muita gente que perdeu nos 20%, de repente a empresa poderia, não pela insalubridade, não, Rodrigo, mas vir, quem sabe, nesse adicional de escala. Então, são situações que a empresa ela pode trabalhar. Se chamar a entidade sindical para construir algo nesse sentido, a gente vai informar vocês. Caso isso não aconteça, o processo segue. Ok, temos aqui o Christian Corrêa de Oliveira. Boa tarde. Caso aprovarmos essa proposta e a perícia da Sanepar mais uma vez constatar que realmente não temos direito ao benefício por aceitarmos a proposta, não teremos mais direito de requerer, pois escolhemos pelo fim da ação já existente. É isso? É isso mesmo. Isso aí. É isso mesmo. Fez o laudo, aceitou a proposta, fez o laudo, não tem, está morto. E se tiver, já abriu mão do retroativo. Tá? Vamos supor que passou lá na tua ETA, ou lá no VTO, não sei onde que ela vai passar, provavelmente vai passar em tudo, né, se for geral. Aí constatou que tem, ela vai pagar do dia que ela constatou para frente. Se passar daqui um ano para frente. Ok. O Jorge, boa tarde a todos, sou aqui do Pinhão, da ETA. Já estamos usando a soda há 4 meses. Temos 2 aposentados aqui, um por espacial e outro não. E a resposta da empresa é que não pode pagar a insalubridade, razão de termos o aposentado especial.
Agora chegou mais 1.000 quilos de soda, o que indica que vamos continuar usando a soda, mas vamos estar trabalhando em um ambiente insalubre, porém sem o devido adicional. A pergunta que eu gostaria de fazer é que se temos direito a esse adicional. Muito provavelmente sim, porque soda ela gera insalubridade. Falando como um leigo, como um advogado, que não entende da perícia. Mas, pelo que a gente vê nos laudos, geralmente dá. Então, numa situação dessa, a perícia passando lá é para ser constatado. Mas não posso afirmar aqui também. Mas tudo indica que sim, que é um caso de insalubridade lá, né, nessa estação. Viu? Mas essa condição, desculpa, qual é o nome, Newton? É o Jorge. Jorge, essa condição, eu vou pedir para você o seguinte, não sei se talvez você esteja aí no grupo da gerência de Guarapuava, eu também estou no grupo, me chama aí no particular, no WhatsApp, para a gente tentar levantar essa situação, para ver se de repente não é só uma divergência, a gente consiga ajustar isso com a própria comissão negocial, fazer levantamento, porque pode ser isso também. Chama a gente aí que a gente tenta intermediar essa situação sem problema nenhum. Ou fala comigo, ou fala com a Sheila, não tenha dúvida, a gente corre atrás para tentar resolver. Agora, só complementando aqui, Rodrigo, uma observação aqui. Realmente, quem aposentou por aposentadoria especial, ele não pode, é uma determinação, né, que não pode continuar no local insalubre. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de ter um trabalhador lá, que não pode pagar os demais. Isso não pode, por isso que é bom fazer contato aí com o Rodrigo para resolver essa situação que de repente tem um detalhe de ajustar. Remanejar esse trabalhador que está lá aposentado para outro setor, que é o mais correto, que não pode continuar no local insalubre, para poder daí sim pagar esse adicional se o local for insalubre. Beleza. Temos aqui o Fábio Moisés, a primeira perícia já foi tendenciosa, obviamente que essa será também. Ele também pergunta, e como fica o tempo não pago para a contagem de tempo de trabalho? Bom, se a perícia que for favorável a nós, no processo, dentro do processo, não estou falando de proposta, vai pegar retroativo do dia que foi suprimido e vai ter isso no processo aí, essa contagem de tempo, que vai estar reconhecida essa insalubridade. Na proposta da empresa é só se o laudo for positivo. Entendeu? A partir desse momento. Então, esse lapso temporal que está renunciando, ele fica sem a contagem, tá? É que só complementando essa resposta do Dr. Maicon, nesse tempo, ele fica uma lacuna, você não recebeu a insalubridade, então não contou como período insalubre aí na tua jornada, então não conta nem para aposentadoria, né? Ok, bom, não temos mais aqui, ninguém mais está levantando a mão, né, pedindo a palavra, e também não temos mais, opa, surgiu um comentário do Diego ali. Está nítido que essa proposta é totalmente prejudicial aos trabalhadores. Só tem desvantagem, deixa correr do jeito que está, e a justiça que diga se temos direito ou não. Então, o Diego está aí já colocando a sua opinião, né? Então é isso, pessoal, tem que colocar isso, né, a sua vontade, lá na hora de votar, tá? Isso aí. Exato. Então, só complementando, sabe, essa manifestação do nosso colega, a nossa intenção é essa, gente, é trazer para o campo da discussão, ouvir todo mundo, fazer o debate, sabe, equilibrar aí o entendimento dentro desta ação e fazer prevalecer a vontade do trabalhador. Essa é a decisão principal, sabe? Então, a gente tem uma expectativa sempre de trazer aí o trabalhador no campo do debate, fazer com que o trabalhador se manifeste, porque a entidade sindical, querendo ou não, ela é a representante da vontade dos trabalhadores. Essa que é a nossa expectativa. Rodrigo, se me permite, eu queria fazer uma pergunta que ontem, essa pergunta a gente fez no presencial, e a pergunta é se vocês entenderam o que está na proposta, porque nas assembleias que a gente andou conduzindo, às vezes não fica muito claro, tá? Isso é muito importante. A proposta é realização de perícia por parte da empresa, renúncia
do retroativo, tá? E arquivamento do processo. Então, não está falando, não tem valor, não tem nada a ser depositado. Então, para ficar bem claro, tá, pessoal? Claro que isso aqui vai estar ali na hora de vocês votarem, mas eu gostaria que vocês não ficassem com dúvida a respeito disso. Até assim, muito importante, doutor Mário, muito importante a gente levantar isso, porque quando o trabalhador for para votar, a pergunta vai ser a seguinte: concorda com a proposta apresentada pela Sanepar referente ao adicional de salubridade? Realização de perícia por assistente técnico indicado pela empresa? Renúncia aos valores retroativos no caso de constatação de insalubridade no local periciado? E extinção do processo, número tal? Então, a pergunta é essa. Você votou sim, você aceita isso aqui. Você votou não, a gente continua com a ação. Compreendido isso, pessoal? Então, acho que é isso, Rodrigo. Temos mais uma participação do Christian. Se continuar a ação do sindicato e se for constatado o direito ao retorno da insalubridade, o retroativo é automático ou também seria dali para frente? Vem com retroativo. Beleza. Temos a Silvia Oliveira. Gostaria de saber se, além das perícias da Sanepar, também tem perícias da parte do SAIMAC no processo. E se todos os cargos que perderam ainda têm chance de receber. Veja, ontem, como o juiz já ele encaminhou, né, doutor Maico, aí, aceitou os locais de perícia, a gente já está fazendo aí o encaminhamento. Ontem, a gente já entrou em contato com o assistente técnico para o sindicato contratar ele, para que ele faça o acompanhamento nessas prévias agora, né? Nessas etas aí que foram indicadas. Vamos pensar assim, mas a gente vai fazer agora e a ação vai continuar. Lá na frente a gente vai fazer em outras áreas, a gente vai precisar de uma perícia, porque de um técnico perito, porque daí é assim, né, pessoal? A gente não tem qualificação técnica. A gente não tem qualificação técnica para ir lá e dizer se tem ou não, mas a gente precisa fazer a contratação de uma pessoa que tenha condição em fazer a argumentação referente a esse sentido. Mas eu entendi a pergunta ali, Rodrigo. Ela perguntou se já tem no processo. A nossa perícia, que foi feito um levantamento, sim. Nós temos já, a gente já pagou para o perito fazer esse levantamento, nós temos um laudo que ele nos favorece, que o perito, na visão dele, nos locais que ele passou a constatação de insalubridade, só por uma questão de estratégia, esse laudo que foi feito pelo perito contratado pelo sindicato, ele vai ser apresentado no processo no momento oportuno, tá? E qual seria? Concomitantemente à elaboração da perícia do perito do juízo. Então, ele vem ali e apresenta o laudo dele, entendeu? Reforçando os argumentos do perito judicial ou rechaçando os argumentos do perito, certo? Então, foi duas situações. Nós, para poder ingressar com esta ação, para a gente não entrar, a empresa, ela tem, né, o rol de laudos, né, onde ela se ampara. A entidade sindical, para fazer essa discussão, a gente também precisa ter laudo. A gente contratou um perito técnico, ele fez as avaliações, ele construiu o laudo. E eu falei agora, né, que o juiz encaminhou aí para algumas etas, novamente. A gente contratou novamente o perito para ele também fazer o acompanhamento desse perito do juízo, para o sindicato, ou seja, para os trabalhadores não ficar desassistido. Então, vai ter aí uma troca. A empresa provavelmente, doutor Mike, também vai colocar os técnicos, os engenheiros e tal dela também dentro desse processo. Enfim, tem o perito do juízo, dos trabalhadores e da empresa. Fábio Moisés, qual a posição do sindicato sobre a proposta? Olha, pessoal, na verdade, aqui é o seguinte, a gente tenta trazer aí para o campo de debate justamente pelo seguinte: hoje a gente tem a possibilidade de fazer as duas discussões. A empresa ela fez a proposta que ela vai fazer em todos os lugares, a gente vai acompanhar. A gente tem essa ação vigente, É o que eu falei ontem para os trabalhadores que a gente estava fazendo aí a assembleia da 4x2. A gente vem para a assembleia e a gente traz todas as possibilidades, todas.
Só que é difícil a gente falar assim, fazer isso ou fazer aquilo, porque a gente pode ter um encaminhamento favorável em qualquer uma das situações, como a gente pode ter um encaminhamento negativo em qualquer uma das situações. Então, a gente está fazendo a discussão jurídica por isso. O que eu posso garantir aqui é que, de qualquer forma, a gente vai fazer prevalecer aí a condição do trabalhador. Veja, o juízo agora determinou para a gente fazer aí essas perícias nas ETAs. Então, os trabalhadores que estão desenvolvendo trabalho em outros lugares, a gente vai fazer na sequência esse debate. Então, a gente vai fazer todo esse debate agora para o pessoal da ETA e aí, consequentemente, a gente vai ir fazendo esse debate. A proposta da empresa, ela não paga o retroativo, caso ganhe, mas ela se compromete em que, se os laudos forem positivos, ela já estabelece aí o pagamento, e não por amostragem, ou seja, para todas as áreas. Então, assim, os dois cenários, eles precisam ser avaliados pelos trabalhadores, sabe? Porque aí a gente tem público distinto dentro desta discussão. Bom, uma pergunta aqui da Tabata, essa é uma pergunta que eu não consigo responder, né? Não sabemos, é a proposta da empresa. Então, a gente está trazendo para vocês aqui, já tem um laudo feito pela empresa, mas ela está propondo fazer um novo levantamento. Eu não consigo responder isso. Não sei se você conseguiria responder, Rodrigo. Oi. Tá sem microfone, Rodrigo. Desculpa, eu desliguei o microfone para responder uma pergunta aqui no WhatsApp que o Dr. Maio começou a responder. Como que é a pergunta? Desculpa. Se já existe um laudo feito pela empresa, por que quer fazer outro laudo? Né? Uhum. Então, não consigo. A proposta veio da empresa, a gente não sabe. Eu não sei, pelo menos. Mas assim, a empresa, em discussões diversas que a gente fez, ela disse que a intenção dela é fazer uma atualização constante desses laudos. Então, talvez essa proposta, ela se inicia, mas talvez no planejamento, e isso a gente não sabe, mas talvez no planejamento da empresa, a expectativa seja a cada 3 anos, a cada 5 anos, refazer todos esses laudos. Isso a gente não sabe, mas pode ser isso. Eu já ouvi, não dentro dessa proposta, mas que a intenção da empresa não é pagar insalubridade, é fazer com que o trabalhador tenha um local de trabalho não insalubre. A gente sabe que isso é extremamente difícil, porque nós mexemos com produto químico, a gente mexe com lodo, a gente mexe com esgoto, então, para a empresa é praticamente impossível, sabe, zerar o pagamento de insalubridade na empresa. Mas a expectativa dela é tornar os ambientes de trabalho cada vez menos insalubres. Temos ali a Cleudimar, né? Gostaria de saber se o sindicato teve acesso aos laudos que a Sanepar se valeu para a retirada da insalubridade. Na verdade, foi assim. A empresa fez aí uns 900 e tantos laudos. A gente teve, na época, por 1 hora, mais ou menos, acesso a 15, 20 caixas de laudos. Então, a gente não teve esse acesso. Tanto é que, se a gente tivesse acesso, a gente teria, talvez, trabalhado em cima deles. Como a gente não teve acesso aos laudos, a gente fez a contratação de uma empresa que desenvolveu para a gente. Não no mesmo tamanho que a empresa desenvolveu. A gente não fez por local específico ou por amostragem. A gente fez por área de atividade. Ok, mais uma participação do Fábio. A empresa nunca vai fazer nada favorável ao trabalhador. Não sejamos inocentes. Os tempos não são favoráveis ao trabalhador. Aí. E é isso aí, não tem mais nenhuma mensagem. Pessoal, diante disso, eu quero colocar novamente a entidade sindical à disposição de todos. Os associados precisam fazer o cadastro para... Não, na verdade é que o pedido foi, os associados precisam fazer o cadastro. Eu até leio e respondo, eu não sei se todo mundo está lendo, conforme vai aparecendo aí as perguntas, mas a gente já jogou aí no banco de dados todos os trabalhadores que têm o cadastro ativo na entidade sindical, que tiveram essa perca da insalubridade, eles já estão com cadastro ativo, podem expressar aí o seu direito de voto dentro da plataforma. Mas antes disso, antes de votar, pessoal, eu gostaria
que ninguém votasse com dúvida, sabe? Eu me coloco à disposição, eu estou em praticamente todos os grupos aí que diz respeito à entidade sindical, né? Ou seja, que os trabalhadores estão participando, então me liga, me manda mensagem, que a gente está à disposição. Todos os nossos representantes e diretores sindicais, a gente tem o nosso 0800, e-mail, WhatsApp, Dr. Maicon está em vários grupos, vários trabalhadores estão também prontos aí para sanar qualquer tipo de dúvida. Eu vi que veio aí mais algumas perguntas, Nilton, não sei sobre o que é. O pessoal está falando sobre o cadastro. Beleza. Na verdade, o cadastro era até ontem, às 17 horas, para os trabalhadores que não têm o seu cadastro ativo dentro da entidade sindical. Então, eu já falei no começo aqui, muitos trabalhadores tentaram fazer o cadastro, fizeram o cadastro de forma errada, então vão tentar votar, não vão ter a possibilidade. A gente pediu só RG funcional, nome completo e CPF, e veio o cadastro errado. Então, não vai ter a possibilidade de voto, mas a gente deu amplo direito. Pessoal, é um processo judicial, a gente deu amplo direito para que todos os trabalhadores que não tenham o cadastro ativo com a entidade sindical pudessem participar, porque um encaminhamento judicial a gente cumpre, a gente não questiona, né? Então, a gente deu amplo direito fizessem aí o seu cadastro. Agora, as pessoas que não assim o fizeram, talvez não terão o direito, mas todos os trabalhadores associados à entidade sindical, a gente já tem o cadastro, a gente já tem todos esses dados. Então, os nossos sócios, fiquem tranquilos, que você vai acessar a plataforma para votar e vai votar. A intenção em fazer com que esse pré-cadastro pudesse ter validade seria para quem não tem esse cadastro já com a entidade sindical. E só justificando aqui, pessoal, a partir do momento que abre a votação, o sistema ele fica fechado para qualquer tipo de acesso. Então, não tem como ir lá e jogar uma informação nova no processo de votação, no cadastro novo. Ele vai com aquilo que já foi alimentado. Então, é uma questão de ordem, inclusive, por isso que foi feito previamente, 2 dias aí, divulgado para o pessoal aí se cadastrar para poder votar. Ordem, validade, legalidade. A plataforma de votação, ela é fechada, a gente tem acesso ao escrutínio no final dos votos. Por que então que a gente só fez ontem até o final da tarde? A gente teve uns 300 trabalhadores que validaram, que colocaram seus dados dentro desse cadastro. Mas a gente teve de ontem às 17 horas até hoje, às 10 horas da manhã, para a gente validar, para a gente ver qual desses trabalhadores realmente colocaram os seus dados corretos, para aí a gente conseguir alimentar a plataforma para agora, às 2 horas, ela está redonda. Então, a gente não pode, pessoal, dar aí tempo de cadastro até no horário da votação, porque a plataforma ela fecha e a gente vai ter a possibilidade em saber isso ou realimentá-la com os dados aí dos sócios só na próxima assembleia. A Deise ali continuou, isso tem que ficar claro, que todos os associados podem votar sim, mesmo que não tenha realizado esse cadastro. Isso mesmo, para ficar bem claro. Todos os sócios podem votar, mesmo os que não fizeram cadastro, porque já tem o cadastro feito, né, na entidade sindical. Ela questiona ali ainda, Rodrigo, só continua o anúncio no site do SAIMAC, fala que precisa de cadastro, não deixando claro que somente os que não são associados que precisam fazê-lo. Isso, Rodrigo, me permitiu, até posso responder, Deise. Assim que você se torna associada ativa do sindicato, o associado tem que pôr isso na cabeça. Ele se tornou associado do sindicato, ele vai ter pleno direito a participar de todas as assembleias, de todas as discussões, enfim, vai poder participar. Isso é uma coisa já intrínseca já à situação, sabe? Não vai precisar de nenhuma autorização nova para poder participar ou não, né? Essa situação é mais para os trabalhadores que não são associados ao sindicato, né? Mas todos os associados já é intrínseco, você sempre vai ter direito
desde que seja ativo, né, regularizado, vai ter sempre direito a estar participando aí das discussões, das assembleias, direito a voto, enfim. Mas foi bom desde aí você fazer essa ponderação para que fique claro, né, isso. Mas não dizer aqui que não tem direito os representados, eles também têm, só que tem que preencher alguns requisitos, que foi a questão do cadastramento. A entidade não tem os dados, desde 2017, com o fim da obrigação da informação do CAGED, que a gente tinha um controle de trabalhador, a empresa não é mais obrigada a informar isso, nós não temos cadastro de trabalhadores. Então, quando tem esse procedimento, a gente abre para realizar o cadastro, e assim o fazendo, o trabalhador que tem intenção de participar do processo, aí ele vai conseguir exercer seu direito de voto. Não é obrigatório também, é uma faculdade. Exato. O Fábio Moisés... Alô? Oi. O Fábio Moisés levantou a mão ali. Fábio, pode falar. Ele tinha levantado a mão desde o começo, mas não, acho que não estava tendo alguma dificuldade. Oi, pessoal. É o seguinte, eu perguntei a posição do Rodrigo ali, né, como seria a posição do sindicato, porque eu sinto falta, Rodrigo, na tua gestão aí, de ser mais incisivo e de tomar um pouco de algumas posições. O trabalhador está no momento, desde que nós temos governos de direita, muito fragilizado. E agora, com desemprego, com toda dificuldade, com muito medo de tudo. Então, tudo que a Sanepar põe para negociar, e hoje ela é uma empresa com visão muito privada, ela sabe do medo do trabalhador. A nossa última assembleia, a gente tinha a impressão de que poderia rejeitar aquela proposta, e numa segunda tentativa a Sanepar ganhou com um monte de artimanhas, colocando o carro à disposição das pessoas, pagando refeição para se deslocar, persuadindo nas conversas, gestores e tudo mais, e com mais uma outra, mandando lembrete no e-mail para participar e tudo mais. E a gente sabe que o pessoal da sede que votou, que talvez não votassem todos aqueles, esse pessoal fez diferença. O trabalhador, não sei por quê, falta de formação política, sei lá o quê, ele está aceitando tudo e a empresa sabe disso. Então tem coisa que obviamente tem que trazer para a Assembleia, mas tipo essa proposta de hoje, ela não tem nada de vantagem, nenhuma, né? Porque se você abrisse mão do retroativo, mas para voltar a receber, o que eu já acho ruim, mas assim, daí seria opinião individual, ela nem garante que você vai receber, né? Então, eu acho que nessas situações o sindicato já deveria ter a posição. Para mim, parece ser uma defesa melhor do trabalhador, a posição de já rejeitar. Nem tudo precisa ser trazido se não oferecer nenhuma vantagem, e eu acho assim que é bem claro hoje, qualquer empresa, não só a Sanepar, mas tudo, tá? As empresas sabem que o trabalhador, por desemprego, por inflação, por ganhar pouco, pela instabilidade toda, tem medo em negociação. Ele vai aceitar muita coisa, né? Então, se essa proposta não traz nenhuma vantagem, eu não sei se ela deveria estar sendo apreciada aqui. Né? Imagina se daqui, depois que terminar a votação, a gente aceita esse negócio. Tipo, é absurdo. Mas o risco está aí. Eu conheço colega, funcionário, que tudo está bom, né? E não está. A gente está numa fase muito complicada. Eu acho que tinha que brigar mais com a empresa, porque se levar tudo para a Assembleia, a Sanepar está só ganhando força. E aproveitando que isso aqui está sendo gravado, vejam bem, acabou o prazo para o PPR ser linear. Então, a gente vai demonstrando, aceitando tudo, discutindo coisas que, na minha opinião, nem precisava discutir, já poderia ser negado, porque não apresenta nenhuma mínima vantagem, quando ela tiver a chance, né? Provavelmente o governador vai ser o ratinho. Tiver a chance de mexer no PPR, vai mexer, porque está vendo que a gente não está em uma situação, sempre por quantidade de representados que ganham pouco, qualquer coisa. Obrigado pelo espaço. Fábio, só ficou um pouquinho ruim aí o teu posicionamento no final, meio que cortou,
mas eu acho que você expressou bem o teu posicionamento. Na verdade, a gente vem sofrendo com isso, Fábio, ele não é de hoje, é de 2017. Eu lembro que eu participei por diversas assembleias falando sobre o prejuízo que a reforma trabalhista poderia nos trazer, nos traria, o prejuízo que a reforma da Previdência nos traria, e hoje o que a gente está colhendo é fruto, sabe, dessas reformas implementadas pelo governo federal, sabe? Mas aí a gente tem os dois posicionamentos. Por que eu falo que a Assembleia é onde dá o direito, sabe, do trabalhador se expressar? Eu vejo que a forma, dentro da Sanepar, sabe, todos os trabalhadores têm aí um grau de entendimento, de intelectualidade muito maior do que diversas empresas, do que diversas outras instituições e entidades de trabalho. E tem sim a condição de julgar o que é favorável ou não. Você mesmo mencionou que você viu uma possibilidade de avanço aí na nossa última negociação do acordo coletivo. Eu também vi uma possibilidade de avanço, mas não foi esse o entendimento dos trabalhadores, da maioria, ou seja, uma pequena maioria acabou. A gente fala uma pequena maioria por causa da diferença, mas foi aquela pequena maioria mais a quantidade de trabalhadores que queriam rejeitar a proposta. Então, o que a entidade sindical é? Ela é uma forma de esclarecer aí os trabalhadores, todos os encaminhamentos que é dado, mas ela é uma ferramenta de exemplificação, ou seja, de conhecimento aí para os trabalhadores. Então, assim, a gente pode fazer o encaminhamento? Claro que pode, mas chega um momento que a gente não consegue mais avançar em mesa. A própria negociação de acordo coletivo é isso. Você, Fábio, fala assim, vamos pensar dentro do acordo coletivo. Nós, a entidade sindical, a gente não trabalha com isso, sabe, com esta pressão. Mas, assim como tem trabalhadores que pressionam a entidade sindical para não levar para o acordo, existem trabalhadores que pressionam para levar, sabe? E a gente precisa fazer o meio termo, tentar avançar na medida do possível dentro da mesa de negociação, e quando a gente vê que a gente não avança mais, a gente precisa, sim, escutar os trabalhadores. E essa assembleia nada mais é do que isso, porque essa proposta que foi feita dentro da empresa, olha só, a gente está discutindo de forma judicial. Já teve trabalhador aqui que pediu assim, tá, mas existe uma contraproposta por parte da entidade sindical dentro da ação? Não, não existe, porque a nossa proposta é o retroativo da insalubridade, que isso para nós seria o ideal, é o retroativo da insalubridade e o retorno do pagamento para essas áreas que perderam. Então, esse é o nosso cenário ideal, esse, sabe, é o entendimento dentro da ação. Mas quando a empresa coloca aí uma proposta dentro da ação, a gente é questionado, inclusive, pelo juízo, o porquê que a gente não coloca isso para deliberalidade com o trabalhador, porque ele é o envolvido principal de todo esse cenário. Ok, Rodrigo. Obrigado, Fábio, também. A Deise continuou uma dúvida de um colega. Todos podem votar, mesmo os que são da área administrativa, comercial, que não têm direito à insalubridade? O pessoal que houve o prejuízo, ou seja, você está fazendo insalubridade hoje, você tem possibilidade de votar. Você teve a sua insalubridade cortada depois ou no início de 2020, depois que foi implementado os laws da empresa, você tem a possibilidade de voto. Então, assim, o pessoal trabalha só na área administrativa, não tem vínculo com ETA, não tem vínculo com laboratório, não tem direito à insalubridade, né, pessoal? Então, Rodrigo, enfim, não pessoal, tem mais nenhuma... Enfim, eu acho que todos os questionamentos que foram levantados, que foram apurados, a gente tentou de diversas formas aí explicar, sanar
as dúvidas, e eu volto aqui a colocar toda a entidade sindical à disposição, para que qualquer dúvida que tenha, nos procure, para que a gente consiga conversar e dialogar. No mais, agradeço aí a participação de todos aqui nesta Assembleia, também a participação de todos que irão expressar aí o seu direito de voto, e não tenho dúvida, o resultado que sair aqui desta Assembleia será levado em consideração, e a gente vai fazer aí o comunicado na sequência, dentro da nossa ação, né, dentro da ação onde foi proposta aí essa proposta, e também para a empresa. No mais, agradeço aí a participação de todos, e um abraço.